Olá! Hoje a gente vai mergulhar numa sabedoria que, olha, parece que foi escrita ontem, mas na verdade veio do diário pessoal de um dos homens mais poderosos que já existiram, o imperador romano Marco Aurélio. Pois é, parece loucura, né? Mas a gente vai descobrir juntos como os pensamentos privados de um imperador, escritos há quase 2000 anos no meio de guerras e crises, continuam sendo um guia incrível para a nossa vida hoje, através de uma filosofia chamada estoicismo. Então, vamos começar por aqui. É importante entender uma coisa. O estoicismo nunca foi uma filosofia de acadêmico, sabe? Aquela coisa teórica, distante, nada disso. Era um guia prático, forjado por gente que estava no campo de batalha da vida, lidando com problemas gigantescos. E o mais legal é que as figuras principais do estoicismo não eram só pensadores. Sêneca era um dos homens mais ricos e influentes de Roma. Epicteto, bom, ele nasceu escravo e se tornou um dos professores mais respeitados da sua época. E claro, o Marco Aurélio, que comandava o maior império do mundo. Eram pessoas de ação, com a mão na massa. Basicamente, o estoicismo é como uma caixa de ferramentas para a gente conseguir ter mais paz interior. O foco todo é na virtude, coisas como sabedoria, justiça, coragem, e em aprender a aceitar com serenidade aquilo que a gente simplesmente não pode controlar. Agora vamos fechar o nosso foco no personagem principal dessa história, o homem que era literalmente o mais poderoso do mundo na sua época, e o diário que ele escreveu só para ele e que nunca quis publicar. Olha que curioso, o título original do livro Meditações pode ser traduzido como Para si mesmo. E era exatamente isso, não era um livro para a gente ler. Era o caderno de anotações do Marco Aurélio, o guia pessoal dele para ser uma pessoa melhor, escrito em grego, muitas vezes na beira do campo de batalha. E essa citação de Cícero, nossa, ela resume perfeitamente a luta diária que o Marco Aurélio enfrentava, e que todos nós enfrentamos. Essa batalha interna constante entre os nossos impulsos, os nossos desejos e a nossa razão. Os estoicos viam a vida exatamente assim, sabe? Como uma negociação constante. O objetivo não é apagar os nossos desejos, mas garantir que a razão esteja no comando. Que a nossa parte mais evoluída, digamos assim, consiga guiar a nossa parte mais instintiva, e não o contrário. É um exercício diário de autocontrole. Essa aqui é uma das passagens mais famosas, e é simplesmente genial. Marco Aurélio não estava sendo pessimista ou negativo. Muito pelo contrário. Ele estava se preparando mentalmente. Era como uma vacina. Ao prever que encontraria pessoas difíceis, ele se fortalecia para que as ações delas não tirassem a sua paz. E isso nos leva a uma ideia que é o coração do estoicismo prático e que está sendo muito redescoberta hoje em dia. A ideia de que o obstáculo é o caminho. Uma frase que captura a essência de tudo que a gente está falando. A ideia aqui é, uau, é transformadora. Os problemas não são coisas para a gente evitar. Eles são a matéria-prima que a gente usa para se tornar mais forte, mais sábio, melhor. Aquilo que parece que está nos impedindo, na verdade, vira o nosso novo combustível para a ação. E se isso tudo parece muito teórico, dá uma olhada nesse exemplo. Rockefeller construiu um império não apesar das crises, mas por causa delas. Ele mesmo dizia que as dificuldades foram sua escola da adversidade. Isso mostra o quanto essa mentalidade é uma habilidade prática e não só uma teoria bonita. O estoicismo moderno, então, resume esse processo em 3 passos simples, mas muito poderosos. Primeiro, a gente controla a nossa percepção, tentando ver as coisas como elas são, sem drama. Segundo, a gente age de forma focada e criativa. E terceiro, a gente tem vontade, ou seja, a gente persevera aceitando o que vier. Ok, tudo isso é fascinante, mas... E aí, como é que a gente aplica essas ideias agora no nosso dia a dia? Bom, aqui vão algumas práticas estoicas que podem ser incorporadas na nossa rotina. Essa é uma ideia radical e talvez uma das mais bonitas. Amor fati, ou amor ao destino. Não é só pra gente tolerar o que acontece com a gente, sabe? A proposta é abraçar, é amar cada evento, seja ele bom ou ruim. Porque cada um deles é uma oportunidade pra gente praticar a virtude e crescer. Outra ferramenta poderosa é o memento mori. Lembre-se de que um dia vai morrer. Isso pode parecer meio mórbido, mas a intenção é o oposto. É um lembrete para a gente focar no que realmente importa, para viver com mais propósito e urgência, porque nosso tempo é limitado. E aqui, para fechar, tem um resumo prático. Primeiro, seja objetivo. Separe o que aconteceu da história que a sua mente conta sobre o que aconteceu. Segundo, foque só no que está no seu controle. O resto, deixa para lá. Terceiro,
Escolha ver o lado bom, a oportunidade. Quarto, volte para o agora. E por último, como dizia Epicteto, persista e resista. Então, a grande reflexão que fica dessa nossa conversa é exatamente essa. E se cada problema, cada dificuldade, cada frustração não fosse algo que está atrapalhando a sua vida, mas sim o próprio caminho? O estoicismo nos ensina que não existe outro caminho. A vida é feita dos obstáculos que a gente supera.